pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que eu meditei, um texto que o Espírito Santo falou ao meu coração através dele, e eu sou grata a Deus, sou grata ao Espírito Santo de Deus, de quando eu leio um texto, quando eu tenho entendimento deste texto e é gerado em mim uma necessidade de mudança, e este texto ele traz clareza ao meu coração, ele traz discernimento, e com isso eu sou incomodada a ter uma mudança de atitude, ter uma mudança de comportamento causada pela leitura do texto e pela revelação do Espírito Santo ao meu coração. Na realidade, são dois textos. O texto base, ele está em Filipenses 4, versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Este texto, ele é uma palavra do apóstolo Paulo. E eu já comentei em alguns outros vídeos aqui com vocês de que as cartas do apóstolo Paulo, elas têm assim muita, mas muita mesmo, influência em relação a comportamento, em relação à atitude, em relação à postura de um homem de Deus que anunciava o evangelho com intrepidez, que anunciava o evangelho com ousadia, com autoridade, e que ele, mesmo antes de converter, ele já era um homem que tinha essa postura. E ele era um homem culto, ele era um homem sábio, e antes da conversão dele, ele trabalhava, ele executava aquilo que era colocado para ele com toda a energia dele, com toda a inteligência dele, com toda a sabedoria. E ao se converter a Cristo, ele continuou usando de tudo isso que ele tinha para anunciar o evangelho. E ele anunciava com autoridade, ele anunciava com sabedoria e, acima disso, ele anunciava cheio do poder de Deus. E o apóstolo Paulo é uma referência muito grande, não só para mim, mas para muitas pessoas. O apóstolo Paulo é uma referência e os ensinamentos dele agregam muito. Os ensinamentos dele trazem muito de Cristo para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Eu tenho a certeza disso. E quando eu li este texto, eu pensei, quão exemplo esse homem foi, porque para você virar para uma pessoa e falar, olha, você coloca em prática aquilo que você tem visto em mim, aquilo que você tem aprendido de mim, aquilo que você tem ouvido e visto em mim, você pode colocar em prática. Já pensou na seriedade disso? Uma coisa é ouvir e falar aqui, quem não me conhece, ouvir aquilo que eu falo. E outra coisa é quem convive comigo ver aquilo que eu faço. E tem um ditado que fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não é uma fala de quem serve a Deus, de quem quer agradar a Deus. Porque quem serve a Deus vai ter um comportamento que condiz com aquilo que fala. Então, olha, pode fazer o que eu faço, mas também pode fazer o que eu falo. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Porque eu me esforço para fazer aquilo que agrada a Deus. Porque eu me esforço para ter um comportamento que é de acordo com o que eu falo. E isso me incomodou bastante. Porque às vezes a gente faz coisas que, se o outro vê a gente fazendo aquilo, não é legal replicar. Não é legal fazer o que a gente faz. Enquanto eu meditava neste texto, eu fiz algumas anotações e eu quero ler essas anotações. O apóstolo Paulo foi uma referência de pessoa que viveu uma vida a serviço do reino de Deus. Alguém que deixou exemplos a serem seguidos. E quando eu me deparo com este texto,
eu vejo a responsabilidade nas palavras do apóstolo Paulo. Pois quando ele fala para colocar em prática tudo o que ouviu e viu nele, há uma seriedade e um compromisso muito grande. E ao longo do período em que eu fazia as minhas anotações, o Espírito Santo me incomodava e me questionava. O que em mim pode ser replicado? Era o questionamento que eu fazia para mim. O que em mim as pessoas podem ver e podem fazer? O que há em mim de Cristo que pode ser imitado? O que eu estou fazendo que transmite Cristo? O que eu tenho feito que as pessoas olham para mim e veem um comportamento parecido ao comportamento de Jesus? Com esses questionamentos, pude ter clareza do que precisa ser mudado em mim, das mudanças de comportamentos urgentes que precisam ser feitas. Não quero mudança para parecer perfeita, correta aos olhos dos outros, mas que através do meu comportamento haja mais de Cristo em mim. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo também disse o seguinte: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Então, repliquem aquilo que eu faço imitando a Jesus. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ter um comportamento parecido com o comportamento de Cristo, ter um comportamento parecido com o comportamento do apóstolo Paulo naquilo que ele replicava de Cristo, para que as pessoas vejam em nós exemplos de Cristo a serem seguidos. Não um comportamento errado nosso, não um comportamento feio nosso que ele pode ser replicado, mas um comportamento que replica Cristo. O apóstolo Paulo também traz para si uma responsabilidade em relação a ter um comportamento parecido com o de Jesus, para que, sendo assim, o seu comportamento pudesse ser imitado. Quando eu me deparo com estes dois textos, há um constrangimento na minha autoanálise. Quando eu começo a ver o que eu faço, qual é o meu comportamento, eu fico constrangida em relação de que ainda estou fazendo muitas coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, que eu ainda tenho um comportamento que as pessoas olhando, elas não vão ver Cristo em mim. Isso precisa ser mudado com urgência, isso precisa ser mudado para ontem. E quando vejo que preciso de mudança no meu comportamento, o que eu preciso colocar em prática e o que eu já aprendi do comportamento de Jesus quando esteve aqui na Terra como homem. E quando eu olho e vejo que algo já foi mudado, que algo já foi trabalhado, que algo já foi tratado, isso enche o meu coração e eu preciso dar continuidade nesse tratamento, eu preciso dar continuidade nessa mudança de atitude, eu preciso dar continuidade nisso, não parar, não só aquilo que já foi mudado, parar ali, mas tem que ter uma constante mudança, tem que haver um constante tratamento. Preciso colocar em prática os ensinamentos deixados pelo apóstolo Paulo, que são valiosíssimos, mas só terei êxito se eu me colocar totalmente dependente da ação ajudadora do Espírito Santo de Deus, porque de mim mesma eu posso ler sobre Jesus, eu posso ler sobre o apóstolo Paulo, que se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo intervindo nas minhas ações, sozinha eu não consigo mudar, sozinha eu não consigo ter uma mudança para melhor. Pois só Ele pode me dar entendimento daquilo que eu preciso fazer e forças para executar. Paizinho querido, derrama a Tua graça sobre a minha vida, me ajudando a ter um comportamento que reflita a vida de Cristo, que possa ser um exemplo a ser seguido. Amém. E
Eu gostaria de animar a vocês a lerem estes textos e gostaria de animar a vocês que a cada dia mais busque replicar a vida de Cristo no comportamento de vocês, para que vocês sejam exemplos a serem seguidos. Assim como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores naquilo que eu sou imitador de Cristo. E façam, replicam aquilo que vocês têm visto em mim, aquilo que vocês têm ouvido de mim, que a gente possa falar isso com autoridade, falar isso com a certeza de que se as pessoas imitarem a gente, elas vão estar imitando aquilo que aprendemos de Cristo, aquilo que estamos colocando em prática, que aprendemos de Cristo, que aprendemos com o apóstolo Paulo. E eu espero que este vídeo possa abençoar a vida de quem estiver assistindo, que possa ser de valor, que possa agregar a vocês mais de Cristo. E que vocês possam compartilhar este vídeo com outras pessoas e também não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.